E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente relacionado a esse álbum da Demi Lovato. Por quê? Vocês normalmente sempre me pedem aqui no canal para eu poder fazer um react de determinado disco quando ele sai. Só que tem alguns discos, gente, que eles não dão para poder fazer somente um react, só você reagir. Por quê? Porque muitas vezes a música transmite de certa forma algumas coisas que o react não fica interessante. Porque no caso desse álbum da Demi Lovato, ele tem uma mensagem mais pesada, ele é um álbum muito reflexivo, ele não é um álbum que a gente pode dizer assim, expressa determinadas coisas através do corpo, como o react normalmente faz a gente expressar. Então eu resolvi fazer um faixa a faixa review, trazendo um pouco mais da história dessas músicas e analisando pela minha interpretação como eu senti ouvindo esse álbum. Eu acho que é muito importante porque a Demi Lovato era um exemplo para uma nova geração hoje de pessoas e novos artistas. E ter um projeto desse, debatendo tão abertamente sobre as coisas que ela viveu nos últimos anos, definitivamente é um wake-up call pra gente olhar muito mais pra gente também do que só como um material que ela está contando uma história da vida dela, né? Ele realmente faz a gente analisar muito as nossas questões internas e falar, bom, realmente eu preciso de ajuda nisso aqui. E esse álbum meio que me deu essa sensação, vamos dizer assim. Então hoje vai ser isso. Antes de eu começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A primeira coisa que eu pergunto pra vocês depois de ouvir o álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over é: o que está acontecendo com as estrelas pop? Esses perigos da fama precoce, gente, não é novidade pra ninguém dentro do mercado fonográfico. Se a gente pegar Judy Garland, quando ela era oficialmente a Dorothy do Mágico de Oz, ainda criança, a gente tem uma super exposição e um aspecto de saúde mental que nunca mais foi o mesmo na vida da jovem Judy. Ela morreu em 1969 também por causa de uma overdose e ela tinha apenas 47 anos. Então, olha para vocês verem como que essa indústria ela vai acabando de certa forma com as suas estrelas. Atualmente a gente tem, por exemplo, a Britney passando todos esses aspectos do Free Britney, essa exposição que aconteceu dentro do documentário Framing Britney Spears, que expõe muito da realidade que a Britney passou durante muito na sua vida e as pessoas nunca enxergaram. A gente tem, por exemplo, o caso da Kesha com o Dr. Luke, que abalou a década passada e a Kesha acabou saindo como culpada na história toda e o Dr. Luke como inocente. E hoje a gente tem mais uma estrela reverberando dentro dessa atitude de saúde mental causada pela questão precoce dentro da televisão, exposição midiática, carreira, lidar com o público e tal. Demi Lovato trazendo todas as narrativas de basicamente aí 20 anos da sua vida sendo refletidos em um disco. O álbum, gente, abre já com um grito de socorro, exatamente no momento onde a Demi tava já meio que prevendo o que ia acontecer com ela, né? A faixa Anyone definitivamente foi um wake-up call para muitos fãs que viram depois de toda aquela situação que aconteceu com ela da overdose, que a Demi estava realmente buscando uma nova proposta da sua vida, mas que de certa forma ela ainda estava atrelada àquelas coisas que tinham destruído ela apenas alguns anos antes. E ela conta um pouco dessa história que ela passou quando ela fala em Anyone, quanto ela se sente sozinha e vulnerável e a saída que ela encontrou, a coisa que foi assim, o que compensou aquele buraco interno dela, foi a bebida alcoólica.
E Anyone definitivamente deixa claro pra gente como que o vício de álcool da Demi foi mais profundo do que a gente imagina. Ela não era só uma party girl, entende? O efeito do álcool nela era uma coisa de vício mesmo, uma coisa muito mais pesada. E ela também fala que o vício meio que se tornou a maior força dela naquele momento, era o que mais fazia ela se sentir bem, porque ela percebia que a sua música de certa forma não era ouvida e que as mensagens que ela queria transparecer não chegavam ao seu público final. Isso também era mais uma coisa que a bebida amortecia dentro da frustração da Demi. A situação fica pior quando a gente chega em Dancing with the Devil, que é a segunda faixa do álbum, onde ela conta sobre a overdose dela. E o próprio clipe, ele é muito expressivo e ele é muito, assim, vamos dizer, forte para um tanto grave para alguns. Por quê? Esse clipe, ele é um gatilho puro, porque ele expressa exatamente a situação na visão da Demi, de como ela sentia corporalmente tudo aquilo em volta dela acontecendo. E para muitas pessoas, o pessoal fala que a Demi exagerou trazendo isso nesse videoclipe, ela exagerou narrando dessa forma. Mas pensa, gente, por que todo mundo só quer que as coisas sejam floreadas para poder ser contada? Por que as coisas não podem ser mais verdadeiras e também vistas por uma ótica menos artística e mais à flor da pele? Entende? Normalmente o desconforto ele faz com que as pessoas reflitam, né? Quando a gente estuda publicidade e propaganda, uma das coisas que é sempre colocada na nossa cabeça é que o caos gera a transformação. Então, a partir do momento que ela gerou o caos na cabeça do público dela, colocando todas aquelas questões do sangue dela tá saindo do pescoço, indo pra máquina, purificado, em que a mãe dela vai visitar ela no hospital e a mãe dela chora, que a irmã dela fica lá perto dela, ela não reconhece a irmã. Tudo aquilo ali, gente, é um efeito mais comum do que parece na vida de uma pessoa viciada. Só que as pessoas não têm o interesse de ver esse outro lado da laranja. Porque a Demi sempre contava sobre os traumas dos vícios dela de forma muito artística e preocupada com o que as pessoas iam absorver daquilo ali. No Dancing with the Devil, ela resolve não fazer isso, ela resolve mostrar a verdade sem florear. E isso deixou algumas pessoas em choque, mas é importante para as pessoas refletirem sobre o seu interno e ver se elas não estão na mesma situação de certa forma, precisando de ajuda de verdade. Na terceira faixa, talvez é uma das faixas do álbum em que mais me deixou assim triste, vamos dizer. A música em homenagem à irmã dela, Madison, e ela contou exatamente sobre como ela ocultava tudo que ela estava vivendo para continuar perto da irmã, porque de certa forma a família via que aquilo poderia ser algo destrutivo para ela de estar perto da irmã. Então ela conta sobre como ela fingia um estereótipo de que estava bem para a irmã, simplesmente para estar junto com ela, porque ela ama muito aquela irmã. E quando ela conta, ela narra no caso a forma que ela vai falando de pôr o cabelo para trás da orelha, passar a mão no rosto, cantar a música ali na hora de dormir, eu fiquei muito sensibilizado com aquele tipo de sentimento, porque como no próprio documentário os amigos da Demi dizem, ela é muito boa em esconder certas coisas que ela tá vivendo de verdade. Isso pra mim foi extremamente forte e me deixou um tanto abalado depois que eu acabei de ouvir. O álbum muda um pouco o seu tom a partir da quarta e quinta faixa, quando ela apresenta uma intro e The Art of Starting Over. A The Art of Starting Over, ela é uma das músicas mais animadas do álbum. Ela sai um pouco daquele aspecto reflexivo que a gente veio vindo em todas as músicas aí pra trás. Essa música nada mais significa do que a visão da Demi sobre o recomeço da vida dela. Como ela começa a se sentir a partir daquele momento, depois que tudo isso passa e ela tem uma nova chance de viver.
Também fala muito sobre como o recomeço também é solitário, por causa que ela chegou num ponto onde ela perdeu muita coisa e ela teve que aproveitar aquilo ali no que ela era possível de reaproveitar, entende? Fazendo por ela mesma, não tinha mais a possibilidade de alguém fazer por ela, fazer acontecer por ela, entende? Então essa música é um recomeço muito mais de forma pessoal do que realmente a visão do mundo de entender Demi está saindo das drogas. Não, gente. Essa música é muito mais sobre Demi nasceu de novo por Demi e agora é a hora dela entender o quanto aquilo é ruim para ela e ela precisa se afastar daquilo, uma nova chance de vida. Esta faixa, ela começa a falar um pouco sobre a questão dos seus relacionamentos, como ela tinha dificuldade de se relacionar com algumas pessoas. Só que ela percebe durante a faixa que o problema não está nela encontrar uma segunda pessoa. O problema está em nela não se amar primeiro antes de buscar outra pessoa. Eu acho que isso é uma das coisas que na minha vida foi o que mais me afetou. Eu sempre vamos dizer assim, me deslocava demais para poder fazer certas coisas por pessoas em que eu percebia que não era recíproco. E aí eu percebia que isso me fazia mal a longo prazo, porque o problema estava muito mais em mim do que na falta de reciprocidade do outro. Porque se eu me amasse primeiro, eu não permitiria que aquela atitude continuasse acontecendo. Então eu chego num ponto que eu vejo a Demi muito em mim, né? Então esse álbum começa a fazer sentido em determinadas coisas pra mim e também me fez refletir muito sobre o meu passado. Então assim, essa música me deu uma bad terrível ontem também, tanto que eu perdi o sono depois dessa música. A sétima faixa, ela começa destruindo já o coração da gente. As duas primeiras frases da música definitivamente é o que Demi Lovato sempre gritou para o mundo que ela passava e as pessoas meio que não entendiam a gravidade daquilo, vamos dizer assim. Ela relata que perdeu 5 quilos em 2 semanas porque disse para si mesma que ela não deveria comer. Ela relata inclusive essas voltas dela a determinados vícios e também ela fala da questão do distúrbio que ela gerou nela mesma no aspecto da imagem, como que ficar sem comer era uma forma dela se sentir um pouco melhor. Esse talvez é um dos momentos mais terríveis do álbum também, por causa que, pensa só, você olhar no espelho e você se odiar. Eu acho que isso é uma das coisas que também afetou muito a minha vida em determinado ponto. Afeta um pouco também, não vou dizer que não afeta mais, eu estaria mentindo pra vocês, mas eu me enxerguei muito nessa faixa. Eu acho que a Demi foi muito cirúrgica em trazer essa fala de olhar no espelho, não enxergar direito e você se punir a ponto de ficar sem comer pra você se sentir um pouco melhor por causa que as outras pessoas acham que você tem que ficar daquele jeito. Então assim, é meio grave isso, gente, entende? Você se podar dessa forma. E essa música, pra mim, também me acabou. Essas narrativas de questão da imagem pessoal da Demi continua onde ela chega na Melon Cake, que é uma das músicas mais graves também do álbum, e ela fala exatamente sobre os bolos de melão. Muita gente achou que o bolo de melão seria uma questão metafórica do que ela estava falando, só que, na verdade, ela tá contando sobre um formato de bolo que é feito com polpa de fruta, que nos Estados Unidos é super popular para poder decorar a festa. E assim, ela, quando fala da questão do melon cake, era por causa que as pessoas queriam evitar totalmente que ela comesse doces. O controle da imagem e do peso dela era tão grave que os próprios aniversários dela não existia um bolo de aniversário para poder comemorar. Ela não tinha consumo de açúcar. E ela fala que algumas pessoas que achavam um absurdo esse regime que colocavam ela
e que faziam algumas coisinhas diferentes para dar para ela como uma barrinha de chocolate, alguma coisa, essas pessoas eram punidas severamente e perdiam seus empregos, porque era quebrar um estatuto ali de como a própria empresa, no caso Disney, gerava a imagem pessoal da Demi Lovato. Eu achei isso extremamente grave, porque é uma coisa que a gente não ouve falar tanto dentro da indústria de forma tão explícita, né? A gente sabe que os artistas são colocados em dietas pesadas, né, para poder manter uma determinada imagem. Até quando eu fiz aquele vídeo da JoJo aqui no canal, eu contei para vocês que a gravadora colocou ela em uma dieta de 500 calorias, que ela ainda tinha que tomar umas injeções para poder conseguir manter a saúde do corpo, porque eles queriam ela extremamente magra. Mas a Demi chegar e contar esse negócio do bolo de melão, né, que eles faziam com a polpa da fruta para ela não comer doce, isso realmente é muito doloroso, né? Só que ela fala no final da música que isso não acontece mais, porque agora ela tomou de volta a sua narrativa e a sua vontade de fazer o que quiser. Inclusive, quando ela estava lá na overdose no hospital, uma das coisas que ela falou foi isso, né? Foi exatamente o aspecto dela sair daquele sistema que a equipe fazia de seguir uma dieta muito rígida, de não poder fazer nada, de não poder comer nada, enfim, a vida dela era um inferno. A Met Him Last Night, que tem participação da Ariana Grande, também foi uma música que deixa um pouco a gente em choque. E eu acredito mesmo que essa música seja relacionada à relação que ela tinha com o traficante que estuprou ela. Quando ela fala na música determinadas coisas sobre ela se atrelar a ele, dela ver ele, ele oferecer determinadas coisas para ela sentir que ele era o tipo dela e ele dá para ela determinadas coisas que ela sabia que ela queria dele, que não era somente o aspecto emocional, fica bem claro que ela teve um relacionamento bem tóxico com esse traficante que ela conta no documentário. E essa música meio que ficou parecendo como uma trilha sonora do que ela estava contando na história. Parece que as músicas do álbum foram feitas muito em cima do filme, né, no caso da série, do documentário, que conta as histórias de uma forma um pouco mais artística, com alguns detalhes diferentes, colocando certos pontos que ela não contou antes. Quando ela fala, eu vi o diabo sim, eu conheci ontem à noite, uma conversa, agora ele está passando a noite, eu acho que o amo, embora eu saiba que não é certo. Na 10ª faixa do álbum, ela volta a contar mais da sua vida pessoal, na visão dela de mundo, e ela conta exatamente em como a opinião pública fez com que ela deixasse de fazer coisas dentro da própria casa e em prol à própria família, que ela se afastou de tudo e todos. E ela fala que aquilo é muito desastroso ao longo prazo e que não vale a pena, né? Que a opinião pública muitas vezes ela não importa com você em nada. Ela é simplesmente uma opinião que as pessoas estão dando sobre algo que elas não vivem e elas não veem. Ela entra em Carefully oficialmente e o meio do álbum começa, né? Essa música é bem interessante porque ela fala exatamente sobre como as pessoas devem ter cautela com ela e muito cuidado quando vão se aproximar dela, porque ela se sente um pouco bomba relógio. Ela fala, baby, se você acha que pode lidar comigo, por favor, me trate com cuidado, inebriante. Minhas inseguranças não tiram férias. Mais uma vez, efeito bomba relógio. Momentos bons e ruins, equilibrados por uma coisa muito pequena que pode fazer um desencadear o outro. The Kind Lover I Am é uma música também bem interessante que mantém essas narrativas de como a Demi se enxerga como uma pessoa envolvida em um relacionamento emocional. Ela explica que não acredita em monogamia, que
Não ter ciúmes é o tipo de coisa que ela faz. E detalhe, ela é o tipo de garota que qualquer irmã ia adorar ter por perto. Só que ela também deixa bem claro que ela pode não xingar você na frente dos seus amigos, mas dentro do carro ela com certeza vai te dar um esporro. Ela também fala uma coisa que eu achei bem interessante, que ela é sempre carinhosa mesmo que ela não tenha uma relação de compromisso com a outra pessoa. E uma das coisas que eu percebo muito em relacionamentos hoje em dia é que essa vida nossa de, vamos dizer assim, esses encontros sem compromisso, vamos dizer, para poder fazer sexo, para poder ficar e afins, a gente percebe que as pessoas tratam muito umas às outras como objetos, né? E a Demi fala que ao mesmo tempo que ela tá ali só por ficar com a pessoa, né, que ela tá usando essa questão do objeto, de tratar a pessoa como uma coisa para dar prazer para ela não deixa de ser uma pessoa carinhosa. E muitas vezes eu percebo que as pessoas nessas relações que não são tão atreladas a sentimentos, elas têm um pouco de medo da outra pessoa agir de forma carinhosa, porque na cabeça delas é somente uma ficada, é somente transar, entende? E inclusive eu me coloquei muito no lugar dela, porque teve uma fase quando eu tava solteiro que eu tinha essa coisa de ser carinhoso com as pessoas que eu ficava, né? Eu era atencioso, eu chamava, vamos tomar um café e tudo, e a pessoa ficava com medo, sabe? Porque ela falava, ele tá gostando de mim. Às vezes nem tá gostando nada, sabe, gente? Era realmente uma questão de você tratar bem as outras pessoas. E parece que hoje em dia as pessoas não estão mais tão acostumadas a serem tratadas bem. Chegamos em uma das músicas mais interessantes do álbum, que é definitivamente 15 Minutes. Essa música é definitivamente sobre o relacionamento dela com o Max. Ela fala exatamente que as atitudes dele ficaram explícitas durante algum tempo no relacionamento, que ela começou a perceber quais eram as intenções verdadeiras dela. E assim, ela fala que percebeu que ele queria mesmo os 15 minutos de fama, né? Aproveitar da imagem e visibilidade que ela tinha, aproveitar para poder aparecer às custas dela. E isso foi uma coisa meio assim, difícil dela digerir, mas quando ela digeriu e percebeu que aquilo estava acontecendo, ela, deu o pé na bunda. My Girlfriends Are My Boyfriends também é uma música super interessante do álbum, principalmente porque ela conta sobre o apoio que uma amizade pode fazer na vida de uma pessoa, né? Ela conta em como que as amigas dela foram pessoas que abraçaram ela quando ela estava querendo ser abraçada por esse namorado, ou até mesmo no momento que ela teve a overdose, como que elas foram empáticas ao sentimento e à dor pessoal dela. Isso é muito importante, né, gente? Porque os amigos, muitas vezes, eles são a família que a gente escolhe, eles são os sentimentos mais puros e verdadeiros que a gente pode ter numa passagem de vida que a gente tem na Terra. Muitas vezes os amigos fazem pela gente coisas que nem pai e mãe faz, né? Vamos aos fatos. E assim, a forma que ela valoriza as amigas e ela faz essa música para agradecer o apoio que todo mundo teve com ela nos momentos mais difíceis, definitivamente mostra que a Demi é uma pessoa muito carinhosa com todo mundo em volta dela, que valoriza ela de verdade. No começo do fim do álbum, a Demi volta aos assuntos sobre a sua sobriedade. Ela fala sobre como o assunto sobriedade de Demi Lovato criou na cabeça das pessoas um estereótipo pré-formado de tudo que ela significa como pessoa e artista. Ela fala na California Sober em como é importante para ela aquele momento de estar vivendo sua sobriedade e se redescobrindo como pessoa sem precisar da bebida para levar ela até determinados locais. E ela fala exatamente que hoje ela se vê livre para conseguir os seus maiores crescimentos pessoais depois de tudo que ela passou, porque agora ela tá oficialmente começando de novo uma nova jornada. Mad World é uma das músicas mais fortes também dentro do álbum e fala exatamente sobre como a sociedade virou uma coisa robótica em que as pessoas trabalham e fazem coisas sem nenhum prazer por aquilo, em que elas se tornam totalmente escravas de um sistema que elas precisam seguir para agradar uma fórmula de mundo. Ela fala: lugares desgastados, rostos desgastados,
claro e cedo para suas corridas diárias, não indo a lugar nenhum, não indo a lugar nenhum. E é engraçado porque esse tipo de narrativa que ela faz é uma coisa que não é novidade na carreira dela. Ela já falou sobre esse formato robótico de vida da sociedade quando ela lançou o primeiro single dela, La La Land, né? Essa música aqui é uma versão mais, vamos dizer, verdadeira e explícita do sentimento do mundo moderno do que La La Land era, porque a La La Land, ela ainda é mais aquela coisa artística, aquela coisa mais metafórica. Aqui não, aqui ela joga um balde e fala: acorda, gente, vocês viraram robôs do sistema mesmo. O álbum chega quase no seu fim com a faixa Butterfly, que é mais uma daquelas músicas em que a Demi fala sobre o pai. Já não é de hoje que ela apresenta músicas contando a história da relação dela com o pai, e se a gente olhar em toda a discografia dela, a gente vai perceber que fica uma lacuna e um sentimento vazio entre o que ela sente por ele e esperava que ele sentisse por ela. A música Butterfly é as pazes que ela faz com esse pai distante, o Patrick Lovato. Ele morreu em 2013 e ela conta exatamente sobre como a morte dele afetou ela lá no documentário. Ela faz inclusive uma referência bem direta na faixa Butterfly ao mês que o pai dela morreu. Ela fala o seguinte: costumava temer o mês de junho, porque isso me lembrava você. Então é a verdade mais difícil, é algo que você tem que escolher. Você nunca foi realmente gracioso, agora você é exatamente o que deveria ser. Uma borboleta voando sobre ela. Então assim, essa música perdoa exatamente todas as coisas que ele fez e ela acredita que hoje ele tá num lugar melhor depois de toda a vida desgramenta que ele vivia por causa dos vícios dele aqui na Terra. Good Place fecha oficialmente esse álbum lindo pra gente, onde a Demi canta exatamente como a música deixa ela mais viva e forte do que nunca. Ela fala: fui chamada de um desastre emocional, mim e por tantos outros depois. Tive provações e tribulações dominadas. Desligue isso com um pouco de pintura e gesso. Ela mais uma vez escolheu drogas ao invés de amor. Mas depois de olhar severamente para si mesma e mudar a sua vida, fica bem claro: ela está melhor do que nunca. O que a gente conclui oficialmente de todo esse álbum no final das contas? A gente conclui que por mais que as narrativas desse álbum sejam muito fortes e que eles levem a gente por altos e baixos na vida da Demi, definitivamente a gente vê que a Demi tá dirigindo um carro movendo-se para o futuro. Ela olha para trás de forma assim como se estivesse no espelho retrovisor de um carro, em que ela olha simplesmente as coisas lá atrás. Ela tá no momento de ir para frente e assim, olhar os erros do passado e você enxergar que aqueles erros podem te evoluir é uma coisa muito nobre. E eu acho que as pessoas precisam olhar com essa questão mais pra Demi, né, de perceber o quanto é nobre as atitudes dela de assumir e botar de forma tão explícita todo esse mundo caótico que ela vive na vida dela, porque isso definitivamente vai fazer com que as pessoas que sigam ela e consigam enxergar isso reflitam também suas próprias vidas, né? Esse álbum é muito mais do que somente uma carta aberta para as emoções da Demi. Ele é definitivamente uma bíblia de reflexão pessoal para todo mundo. E por mais que ele não conte a história das outras pessoas, ele conte a história dela de uma forma bem biográfica, esse disco reflete totalmente a verdade do que muita gente passa e muita gente se engana em não assumir que passa e lutar contra isso para conseguir viver melhor, tá? Então assim, esse álbum pra mim, Gabriel, ele mostrou exatamente tudo isso e mostrou exatamente que eu ainda tenho muito para melhorar como pessoa, eu tenho muita coisa para poder lutar ainda e poder superar, que ainda me deixam muito para baixo, tá? E enfim, a vida segue e o aprendizado continua, tá? O que vocês sentiram desse álbum da Demi? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês e comenta aqui também como vocês se sentiram no final das contas, tá? Como a vida pessoal de vocês está refletindo dentro desse álbum. O que vocês aprenderam de vocês mesmos depois que vocês ouviram esse álbum? Quero saber de tudo, ok? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.